Pessoal, já imaginou se o mundo fosse assim, em preto e branco, e a gente visse tudo aí nessas duas cores apenas? Ainda bem que não é assim, né? E o mundo é colorido e cheio de cores, né? Uma vida com cores é uma vida, creio eu, muito mais animada. Mas já deixa eu te falar que muitas pessoas pautuam sua vida baseado nas cores e na influência que elas têm no nosso dia a dia. Pois é, quando se fala de cor, a questão relacionada à simbologia que ela representa e a sua influência psicológica, ou seja, de como ela pode influenciar a pessoa que vê aquela cor, é muito importante. Muitos profissionais, como por exemplo artistas, arquitetos e designers, criam suas obras aí baseadas nessas cores, querendo aí dizer o que elas querem representar e o que as pessoas vão sentir ao ver aquela obra. Desse modo, você, eu, né, em algum momento da nossa vida, a gente comprou alguma coisa baseado na questão da cor. Você pode dizer que não, mas inconscientemente, em algum momento da sua vida, isso aconteceu. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as cores e sobre essa influência psicológica que ela pode ter na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, vamos deixar de delongas e bora lá direto para o conteúdo desse vídeo. No livro Psicodinâmica das Cores em Comunicação, a cor ela é colocada da seguinte maneira. A cor é uma linguagem individual. O homem reage a ela subordinados em suas condições físicas e às suas influências culturais. Desse modo, a cor seria aí uma linguagem individual. Só que é o seguinte, ao longo da nossa vida, a gente vai se subordinando a tudo aquilo que as cores representam, baseados em questões físicas, como também em questões culturais. Por exemplo, aqui no Ocidente, as viúvas vestem preto. O preto para nós representa o luto e a morte. Só que em outras tradições, como por exemplo na Índia, lá no Oriente, as viúvas vestem branco, porque lá o branco representa a ausência. Ou seja, se a mulher está utilizando roupa branca, é porque ela está ausente do marido. O marido já não é presente, ou seja, ele morreu. Só que voltando aqui para o Ocidente, acontece que as noivas vestem branco. Então, nesse momento, o marido ele é presente. Só que voltando para outras culturas, por exemplo, do Oriente, a gente vai ver que as noivas não vestem branco. Vestem cores bem chamativas, vermelho, dourado. Quanto mais chamativa, por exemplo, a noiva for na Índia, mais bonita ela é. Já imaginou você aqui no Ocidente, estar na igreja, aguardando a noiva e ela chegasse com um vestido vermelho? Pode ter certeza que seria um maior espanto. Mas ainda relacionado a essa questão, por exemplo, da representatividade do luto, por exemplo, mesmo aqui no Ocidente, onde nós temos o preto como representatividade da morte, na Igreja Católica, o luto e a morte é representado pela cor roxa, principalmente aí, né, nas celebrações da Semana Santa, aonde se remete à morte de Cristo, então toda a igreja estará ornamentada com esses tons de roxo representando a morte do Cristo. A escolha da cor também se dá por hábitos sociais que são estabelecidos ao longo de toda uma vida. Por exemplo, as crianças, né, mesmo antes de nascer, os pais já vão estabelecer que cores eles vão utilizar. Porque na nossa tradição, menino veste azul e menina veste rosa. Um exemplo disso é que é o seguinte, essas cores são tão polarizadas que nos famosos chás de revelação, hoje em dia, são colocadas duas cores. Se for azul, é menino, e se for rosa, é menina. Ou seja, desde antes mesmo de nascer, nós já estamos predestinados à cor que nós devemos predominar ao longo de toda a nossa vida. Nesse mesmo livro, os autores descrevem aí as sensações acromáticas e as sensações cromáticas. As sensações acromáticas, eles relacionaram as cores que são acromáticas, que no caso é o preto, o branco e as variações de cinzas. Outro exemplo também são as sensações cromáticas, que estão aí relacionadas às cores, né, que derivam aí dos aspectos solares, que nesse caso são as cores do arco-íris. Dentro dessas associações cromáticas e acromáticas, nós teríamos aí uma divisão entre uma associação material e uma associação afetiva.
Ou seja, cada cor teria uma relação com algo material que a gente vê, mas como também teria essa associação com questões afetivas. Vamos lá. O branco, nessa questão da associação material, está relacionado, à neve, às nuvens, ao casamento, ao batismo, às nuvens, tudo que é branco. Nessa associação afetiva, estaria relacionada à questão da paz, da pureza, da divindade e da limpeza, por exemplo. O cinza, por exemplo, essa associação material estaria relacionada, por exemplo, à fumaça, a máquinas, a chuva, a neblina. Já na questão afetiva, está relacionada ao tédio, à tristeza, à seriedade e à sobriedade. O preto, nessa questão aí relacionada à associação material, está relacionado ao carvão, à sujeira, ao enterro, por exemplo. E a associação afetiva estaria relacionada à tristeza, ao luto, à dor, ao mal e à sobriedade. Já em relação às sensações cromáticas, nós teríamos aí as cores, como eu falei, relacionadas aos aspectos do Sol. O azul, por exemplo, vai nos lembrar nessa questão material o céu, a água, o mar, e por aí vai. Já na associação afetiva, o azul representaria a intelectualidade, a verdade e a confiança. O verde está associado a essas questões materiais, por exemplo, à natureza, ao mar, à primavera, tudo isso material que remete ou que são verde, Já na questão afetiva, o verde está associado aí ao bem-estar, à saúde, à verdade, à esperança e por aí vai. O amarelo está relacionado aí na questão material, por exemplo, ao verão, à palha, ao dinheiro, porque dinheiro, ouro é amarelo. Nessa questão afetiva, o amarelo pode estar relacionado à questão do alerta, da euforia e da iluminação. Por exemplo, o dia quando vai nascendo é amarelo. Por isso, alguns estudos mostram que algumas pessoas podem ter aí crise de insônia se seu quarto aí ou se o ambiente que você fica à noite for amarelo. Olha só que interessante. Depois de ver tudo isso, a gente sabe que essa questão relacionada às cores é muito ampla e que não vai em um vídeo como esse a gente conseguir aprender tantas coisas, tá certo? Então, na descrição aqui do canal, eu vou deixar um artigo super interessante sobre todas essas questões das cores que você vai aí, se você achou interessante esse assunto, conseguir mais e mais informações, tá certo? E finalizando esse vídeo, não posso deixar de falar sobre a influência que as cores têm no nosso dia a dia e o quanto toda essa questão de relacionar cores a algumas coisas podem ser super negativas. Um exemplo disso é que nessa relação de ligar o branco ao bom e o preto ao mal, muitas pessoas sofrem preconceito pela cor de sua pele. Tudo isso relacionado a toda essa questão que não é de agora, que foi aí construída ao longo de muitos e muitos anos. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma coisa e aquilo fica muito complicado, a gente tem a tendência de dizer a coisa ficou preta. Ou seja, relacionando sempre o preto a coisas ruins, ao mal e ao inferior. E isso pode trazer e refletir na vida real com pessoas que são negras e por isso sofrem preconceito pela cor da sua pele. Então isso é um exemplo, por exemplo, de como isso pode ser super prejudicial, tá certo? Essa questão é mais profunda e pode ser que a gente trate isso em um outro vídeo aqui no canal, tá certo? Mas para finalizar, eu vou dizer para vocês o seguinte, a minha cor preferida é o azul, por isso que eu estou de azul, por isso que é o logo do canal azul, e você vai ver assim várias coisas aqui que é azul. Eu gosto muito do azul. Outra coisa interessante, por exemplo, é de como a cor ela pode ser muito importante no nosso dia a dia. Um exemplo disso é do quanto a cor vermelha ela é super utilizada. Por exemplo, o hospital ele é representado a saúde por uma cruz vermelha. Os bombeiros, eles têm toda a cor vermelha. O sinal de trânsito para sinalizar que você deve parar é a cor vermelha. A cor do amor é vermelha. Da paixão, vermelha. Do crime, lembra também o vermelho que é sangue. Ou seja, essa questão de cores é muito ampla e requer vários vídeos sobre isso, tá certo? E outra coisa bem interessante, ninguém quer ter a conta no vermelho. Ninguém quer ter notas vermelhas. Todo mundo quer ter notas azul e a sua conta no azul,
Então são alguns detalhes que a gente, de modo intuitivo, ou mesmo que de modo inconsciente, a gente vai colocando no nosso dia a dia. Mas não vamos ligar para isso não, tá bom? E diz aí nos comentários qual a cor que você mais gosta, qual a cor que você mais prefere no seu dia a dia. E se gostou desse vídeo, deixa seu like. Se gostou aqui do canal do Neto Inácio, se inscreve. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, tá bom? Combinado? Então, fiquem bem e tchau!